Bem-vindos a mais uma jornada pelo tempo, explorando os caminhos fascinantes da antiguidade. Hoje, nosso olhar se volta para as páginas da Bíblia, onde histórias de nações se entrelaçam em proporções monumentais. Mergulharemos nas crônicas de Israel, Egito, Babilônia, Assíria e Filisteus. Suas narrativas, como fios entrelaçados, tecem a rica tapeçaria da história antiga. Ao desvendarmos essas histórias, descobriremos civilizações antigas, personagens extraordinários e eventos que transcendem o tempo. Preparados para uma viagem pelas trilhas da antiguidade? Então, ajustem seus olhares ao passado e permitam que as narrativas dessas 5 nações bíblicas nos transportem para um mundo onde a sabedoria se entrelaça com a história. Sem mais delongas, embarcaremos juntos nessa jornada única pelos caminhos da antiguidade. Israel, a história incrível do povo escolhido, uma aventura de fé e esperança. Há milênios, nasceu uma nação destinada a desbravar desertos de incerteza e escalar montanhas de desafios. Israel, o povo escolhido, emergiu da promessa feita a Abraão, forjado nos laços de uma aliança divina que ecoaria através dos séculos. Nesta epopeia de fé e redenção, as páginas da Bíblia se desdobram como pergaminhos antigos, revelando uma incrível jornada desse povo extraordinário. A narrativa começa nos traços de um patriarca chamado Abraão, cuja fé é inabalável ou transferida através de terras desconhecidas. A promessa divina de uma descendência numerosa levou, juntamente com sua esposa Sara, a superar desafios inimagináveis. Na velhice, o milagre se manifestou com o nascimento de Isaac, um presente divino e o início da linhagem que se estendeu até os dias de hoje. Então, sob a liderança animada de Moisés, os descendentes de Abraão testemunharam maravilhas no Egito, mas também enfrentaram a dura opressão da escravidão. A saga épica atingiu seu ápice no evento transcendental do Êxodo, onde o Mar Vermelho, diante da fé inabalável, se abriu, proporcionando a liberdade aos israelenses. Cada passo através do deserto árido foi um testemunho da fidelidade divina, guiando-os por uma terra prometida. As narrativas da Torá desvendam os altos e baixos do povo de Israel. Eles experimentaram vitórias notáveis, mas também enfrentaram períodos de rebelião e exílio. No Monte Sinai, as tábuas da lei foram entregues e os mandamentos divinos foram transferidos para a bússola moral do povo escolhido. Os reis governaram, os profetas falaram, e o templo em Jerusalém tornou-se o epicentro espiritual. As crônicas revelam a complexidade da relação entre Israel e seu Deus, com momentos de devoção e desvio, de conformidade e desafio. Os capítulos finais desta jornada envolvem a destruição do templo, os anos de exílio na Babilônia e o retorno a Jerusalém. Mesmo diante das cinzas da adversidade, a esperança persistiu, e os profetas apontaram para um Messias que traria redenção definitiva. A história de Israel é uma tapeçaria complexa de fé, promessas cumpridas e um relacionamento profundo com o divino. É uma narrativa que transcende fronteiras temporais, inspirando gerações a encontrar significado na jornada da vida, na confiança inabalável e na busca constante por algo além de si mesmos. Ao contemplarmos a trajetória do povo escolhido, somos convidados a mergulhar na correnteza do divino, onde as águas da fé correm, nutrindo as raízes de uma árvore que continuará a florescer na eternidade. Que a história de Israel ecoe em nossos corações como um hino de esperança, lembrando-nos de que, mesmo nas noites mais escuras, a luz da promessa divina nunca se apaga. Egito, entre pirâmides e profecias. Num tempo distante, às margens do rio Nilo, uma nação antiga chamada Egito emergiu como um cenário grandioso de pirâmides e mistérios. Esta é a incrível história de um povo que, de alguma forma, se entrelaça com as páginas da Bíblia. Uma jornada que nos leva das margens férteis do Nilo até os desertos abrasadores do Êxodo.
Tudo começou com um faraó que não tinha boas intenções. Os israelitas, o povo escolhido por Deus, foram oprimidos e tratados injustamente. Entretanto, Deus não esqueceu seu povo. Ele enviou um homem chamado Moisés, que cresceu como príncipe no palácio do faraó, mas Deus o escolheu para liderar seu povo à liberdade. A história fica emocionante quando Moisés pede para o faraó libertar os israelitas. Deus envia pragas incríveis para convencer o faraó a deixar seu povo partir. Pragas como sapos, piolhos e até uma escuridão total. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido. A parte mais emocionante é quando Deus divide o Mar Vermelho. As águas se separaram para permitir que os israelitas passassem em terra seca. Foi como um milagre gigante que mostrou a todos que Deus estava com eles. À medida que o povo de Israel escapava, o faraó mudou de ideia e os perseguiu. Mas Deus protegeu seu povo e fechou o mar sobre os egípcios. Uma vez a salvo, os israelitas começaram sua jornada no deserto em direção à terra prometida. A história do Egito é uma montanha-russa de emoções, desde a opressão até a liberdade milagrosa. Ela nos ensina sobre a bondade de Deus, mesmo quando enfrentamos momentos difíceis. As pirâmides e os mistérios do Egito são apenas um pano de fundo para a verdadeira estrela da história. O poder divino que guia e protege seu povo. Nas margens do Nilo, nas areias do deserto, essa história nos lembra que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus pode fazer coisas incríveis. Que essa aventura do Egito nos inspire a confiar na jornada, mesmo quando não conseguimos ver o que vem pela frente. Babilônia, o exílio e a provação. Houve um tempo sombrio na história do povo de Deus. Uma época marcada por desafios e lágrimas, no entanto, a promessa de um amanhã redentor. Esta é a narrativa emocionante da Babilônia, onde as torres de Jerusalém caíram, mas a esperança permaneceu erguida, alimentada pela crença na fidelidade divina. Tudo começou quando os israelitas, após uma série de escolhas que desagradaram a Deus, enfrentaram as consequências de suas ações. A Babilônia, uma potência impiedosa, invadiu Jerusalém, destruiu o templo e levou muitos cativos para longe de sua terra natal. A história é dolorosa, cheia de lágrimas e saudades. No entanto, mesmo nesse período de exílio, a luz da esperança não se apagou completamente. Profetas como Jeremias e Daniel emergiram como guias espirituais, transmitindo mensagens de consolo e promessa de retorno. Durante o exílio, os israelitas foram confrontados com uma escolha difícil: desistir da fé ou perseverar na esperança. Muitos mantiveram viva a chama da fé, mesmo em terras estrangeiras. Daniel, por exemplo, recusou-se a comprometer seus princípios, enfrentando a cova dos leões com confiança em Deus. A emocionante reviravolta na história vem quando Ciro, rei da Pérsia, surge como instrumento de Deus para cumprir a promessa de retorno a Jerusalém. Os exilados foram autorizados a voltar para casa, reconstruir o templo e recomeçar. A promessa de Deus de restauração estava se tornando realidade. O período na Babilônia é um testemunho de como a esperança pode florescer mesmo nos lugares mais improváveis. A fé do povo de Deus não foi atingida pelas chamas da destruição, mas emergiu mais forte, transformando o exílio em um capítulo de renovação espiritual. Nas margens dos rios babilônios, entre as ruínas da cidade caída, a história nos lembra que, mesmo quando as torres de nossas vidas caem, a promessa de restauração está ao nosso alcance. Que a saga da Babilônia nos inspire a perseverar nas provações, confiantes de que Deus é capaz de transformar nossos exílios em caminhos de renovação e esperança. A Síria, a ameaça nos portões. Houve um tempo de grande tumulto, quando os tambores da guerra ressoaram nas terras antigas, e o povo de Deus enfrentou uma ameaça formidável nos portões de sua existência. Esta é a história da Assíria, uma potência que se ergueu como uma sombra escura, mas também como um testemunho da preservação divina em meio à adversidade.
A Assíria, uma nação poderosa, não hesitou em expandir seu domínio por meio da força militar. Seus exércitos impiedosos marcharam sobre nações vizinhas, incluindo Israel e Judá. As cidades foram sitiadas, as muralhas caíram e o medo se instalou nas mentes do povo escolhido. Os profetas como Isaías levantaram suas vozes corajosas em meio ao tumulto, chamando o povo ao arrependimento e advertindo sobre as consequências de suas escolhas. No entanto, a ameaça à Síria não poderia ser ignorada, e as narrativas bíblicas descrevem a devastação causada por essa potência invasora. Em meio à escuridão da guerra, histórias de coragem e confiança emergiram. Personagens como Ezequias, rei de Judá, foram exemplos vivos de fé inabalável. Ezequias buscou a orientação divina e, em um momento de profunda oração, recebeu a promessa de que Deus interviria. A intervenção divina veio de uma forma extraordinária, quando um anjo do Senhor aniquilou 185.000 soldados assírios em uma única noite. Essa virada milagrosa na história destaca não apenas a ameaça que pairava sobre o povo de Deus, mas também a promessa de que a proteção divina não conhece limites. O episódio da intervenção angelical tornou-se um farol de esperança, iluminando a escuridão da invasão assíria. A história da Assíria é um lembrete vívido de como, nos momentos mais sombrios, a luz da providência divina pode brilhar mais intensamente. A ameaça nos portões, embora imponente, não foi páreo para o poder do Deus que protege seu povo. Ao ouvir o eco dos tambores da guerra e o clamor do povo em meio à aflição, somos convidados a encontrar inspiração na resiliência daqueles que confiaram em Deus quando tudo estava em jogo. Que a história da Assíria nos leve a confiar na promessa de que, mesmo quando as ameaças nos cercam, a proteção divina permanece como um escudo impenetrável. Filisteus, guerreiros à beira do mar. Numa terra onde o sol encontra o mar, entre o vai e vem das ondas, surge a história dos filisteus, guerreiros à beira do mar cujas lendas se entrelaçam com as crônicas bíblicas. Este é um conto de batalhas à sombra das palmeiras, de gigantes e de um povo cujo destino se desenrola nas praias de Gaza e nas colinas que margeiam o Mediterrâneo. Os filisteus eram um povo marítimo, forjados no calor das praias douradas e moldados pela fúria do mar. Sua presença era imponente, e sua reputação como guerreiros ferozes ressoava como o rugido das ondas que quebram na costa. No entanto, essa reputação também os colocou em rota de colisão com o povo de Israel. As páginas da Bíblia pintam os filisteus como adversários formidáveis dos israelitas. Um nome que ecoa nas narrativas é Golias, um gigante filisteu cuja estatura e força inspiravam temor nos corações dos soldados de Israel. Sua lendária batalha contra o jovem pastor Davi tornou-se um épico de coragem e confiança na providência divina. Além dos campos de batalha, os filisteus contribuíram para a trama bíblica de outras maneiras. A história de Sansão, um juiz de Israel, envolve seus encontros e desencontros com os filisteus, adicionando camadas de intriga e tragédia à narrativa. Os filisteus não eram apenas guerreiros. Eles também eram portadores de uma rica cultura, envolvendo deidades e rituais que permeavam sua sociedade. Essa fusão de elementos culturais e históricos cria uma tapeçaria complexa, onde as vidas dos filisteus e israelitas se entrelaçam, muitas vezes de maneiras inesperadas. O povo de Deus frequentemente enfrentava desafios dos filisteus, mas esses confrontos também eram oportunidades para a manifestação do poder divino. As histórias de Davi, Sansão e outros heróis destacam não apenas a tenacidade dos filisteus, mas também a capacidade de Deus de transformar desafios em triunfos.
A saga dos filisteus nos lembra que mesmo em meio às guerras e conflitos, há espaço para a redenção e para o cumprimento dos desígnios divinos. As praias que testemunharam as batalhas agora ecoam com a história de um povo cujo impacto ressoa através das eras, mesmo quando as ondas continuam seu eterno vai e vem. Que a história dos filisteus inspire-nos a enfrentar nossos próprios gigantes com coragem e confiança na presença divina, mesmo à beira do mar agitado da vida. Conclusão: jornadas épicas entrelaçadas. Nestas épicas jornadas de Israel, Egito, Babilônia, Assíria e filisteus, presenciamos uma trama multifacetada de fé, superação e promessa divina. Cada nação, como peças de um quebra-cabeça, contribuiu para a rica tapeçaria da história bíblica. A saga de Israel, marcada por promessas, êxodos e redenção, revela a persistência da aliança divina. O Egito, cenário de milagres e liberdade emergindo de opressão, ensina sobre a capacidade de Deus para transformar as situações mais desafiadoras. Na Babilônia, entre ruínas e exílio, testemunhamos provações transformadas em renovação. A Assíria, ameaça palpável, destaca o poder divino sobre as adversidades. E os filisteus, guerreiros à beira do mar, são testemunhas da complexidade cultural que moldou o povo de Deus. Essas histórias, entrelaçadas na trama divina, oferecem lições eternas de fé e resiliência. Que essas narrativas ecoem em nossas vidas, guiando-nos nas jornadas pessoais, confiantes na promessa de luz divina, mesmo nas sombras mais densas. E assim, chegamos ao fim desta emocionante viagem pelas páginas antigas da história. Cada capítulo, repleto de lições atemporais, nos trouxe mais perto das riquezas e complexidades do divino enredo. Espero que estas narrativas antigas tenham tocado seus corações e iluminado suas compreensões sobre fé, resiliência e a presença constante de Deus em meio aos desafios da vida. Se você apreciou esta jornada tanto quanto eu, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com outros aventureiros da história bíblica e, é claro, inscrever-se para mais descobertas neste canal. Agradeço por terem se juntado a mim nesta exploração fascinante. Que estas histórias continuem a ecoar em seus pensamentos, inspirando reflexões e perspectivas renovadas em sua própria jornada pessoal. Até a próxima, e que cada novo capítulo que você encontre seja repleto de sabedoria, graça e alegria. Adeus e até breve.